Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto, mostrando tudo sobre a vitória do Corinthians para cima do Sport. O Timão continua sem técnico, mas bateu o Sport. E é claro, o jogo foi como todo torcedor gosta de ver, muita emoção em campo e o grande trio do Timão. Então, vamos acompanhar todas as notícias com os nossos amigos do Jogo Aberto. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. O assunto agora, Ronaldão, é Corinthians. Olha. Memphis Depay definiu tudo e o Timão venceu o Sport e ainda não tem técnico definido para a sequência da temporada. Podemos dizer que o corintiano viveu no sábado contra o Sport praticamente todas as sensações que um jogo de futebol pode oferecer. Nos primeiros 30 minutos, empolgação de sobra, com várias finalizações que trouxeram o pressentimento de que o gol era mera questão de tempo. Yuri Alberto, Memphis e Romero se revezaram no último toque, mas nada de bola na rede. Hoje eu estou mais satisfeito, disse Memphis em relação ao jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Mas eu quero mais. Nós queremos marcar mais gols. No primeiro tempo nós criamos muitas chances. Nós poderíamos marcar mais gols para poder respirar. De fato, foram tantas chances perdidas que ficou aquela velha sensação em Itaquera de quem não faz pode de fato tomar. E se a trave salvou o Timão no chute do ex-corintiano Barleta, com Sérgio Oliveira, não teve jeito. – 1-0 Sport, e para Fiel, certamente aquela sensação de injustiça. Justamente na primeira partida, sem o técnico Ramon Dias e com o interino Orlando Ribeiro no comando da equipe. Não é fácil, depois de uma demissão como essa, poder virar rápido a jogada. A gente não teve quase tempo e ele também não. E também não tem muita experiência enquanto a isso. Mas a sensação que acabou prevalecendo para os corintianos foi a de alegria. 2 gols no segundo tempo reescreveram a história do jogo. Os 2 marcados por Memphis, o primeiro saiu com apenas 10 segundos após o início da etapa final. O gol da virada nasceu de uma tabela com Léo Maná. É futebol, infelizmente é futebol. No segundo período, é como disse, desconcentração. Yuri Alberto poderia ter tornado as coisas mais fáceis para Fiel, se bem que o português Gonçalo Paciência quase levou o Sport pelo menos ao empate. Um jogo importante, uma vitória importante para todos na equipe, disse Memphis. Os torcedores, o presidente, o Fabinho, todo mundo estava envolvido com o Corinthians. Precisávamos dos 3 pontos para voltar à disputa, já que perdemos pontos importantes nas últimas rodadas. Essa vitória era necessária. O holandês também repercutiu as declarações que ele deu após a derrota para o Fluminense, quando chegou a colocar em xeque a evolução da equipe e criticou a forma de jogar. Diante disso, perguntamos ao camisa 10 se ele imaginaria que Ramon seria demitido horas depois daquela entrevista. Honestamente não, porque eu falei globalmente sobre o que eu achava que é problema. Vocês me fazem perguntas abertas e ficam surpresos se eu falo as coisas. Não faz sentido para mim. Eu disse que a gente precisava trabalhar mais e do envolvimento de todos para fazer o Corinthians melhor. Jogadores, treinadores, era isso que eu estava dizendo. Infelizmente o Ramon saiu. Eu tinha uma ótima relação com ele. O Emiliano é um cara legal. Tenho relação com os 2 ainda, mas não creio que tenha influenciado. Ele, inclusive, postou publicamente um agradecimento à comissão técnica anterior. E agora o que todo mundo quer saber é quem vai comandar o Corinthians. Ronaldão, o nome do Dorival até sexta-feira, quando finalizamos o programa, era número 1, o mais comentado. E, de repente, parece que deu uma congelada, uma esfriada. E o Tite passa a ser a bola da vez. Porque quem tem que negociar com o treinador aí, que tem o aval, né, do presidente, é o Fabinho, né? O Fabinho que tem essa incumbência. Eu não sei se outra pessoa, até agora eu não sei quem foi que entrou em contato com o Dorival, sem a permissão do Fabinho, ou sem a permissão do Mas presidente. teve o contato. Então, mas esse contato já não vale, né? Porque o cara que vai negociar é o Fabinho.
Se alguém está negociando, já está errado. Então acho que é por isso que ainda não desenrolou isso daí. Eu acho que o Fabinho também está procurando, pelo que eu fiquei sabendo, procurando o Tite para negociar. Então eu acho que do Dorival esfriou porque não foi ele que negociou. Essa que é a linha e a conduta que o Fabinho está seguindo aí. E você que estava magoado com o Tite, chamou ele de mentiroso aqui quando ele foi pro Flamengo. E não foi? Ele, o Vitor Pereira, tem mais gente aí. Você já superou isso? Não, tá bom. Não superei não. Muita gente tá superando isso aí. Vai fazer as pazes, hein? Não, eu não superei ainda não. Não superei. Porque foi o seguinte, teve inúmeras chances de voltar pro Corinthians e não aconteceu. Mas eu entendo por que o Tite não quis voltar, viu, Tite? Eu entendo. Que as pessoas que você estava negociando arrebentaram o Corinthians. Então eu entendo você também. Tudo tem dois lados, não é? Eu entendo. Edu Dracena, Memphis Depay foi o cara da partida, o Corinthians não jogou bem, o lanterna do campeonato é o Sport, mas até conseguiu sair na frente, deu um calor no Corinthians, mas aí a estrela do holandês apareceu. Ele chamou a responsabilidade, né, Renata? É um jogador que a gente não discute a qualidade dele, a gente discute, de repente, a postura dentro do campo, né? Às vezes meio displicente, às vezes não fazendo o que é combinado na marcação, na recomposição também do time. Mas o Corinthians jogando dentro da sua casa, diante do Sport, era natural o Corinthians vencer, mas não com tanta dificuldade. É claro, com os gols, de repente, né, quando surgiram, se tivesse feito, o resultado poderia ter sido maior. Mas eu acho que nada de espetacular, né? O Memphis, 2 gols, parabéns. E agora, quem sabe, né, com um novo treinador, com a nova filosofia de jogo, os jogadores entendam e possam melhorar. Por que o Corinthians enfrentou tanta dificuldade, se contra o Sport, sabendo que precisava do jogo, era aquela coisa do treinador interino, dar uma resposta para a torcida e não jogou bem? O Corinthians, na verdade, ele iniciou, né, buscando a todo custo o resultado. Na verdade, se você for analisar o contexto, nós que somos ex-atletas, a maneira o comportamento de ambas as equipes foi mais parecido com o treinamento, né? O Corinthians atacando desenfreadamente, o Sport tentando ressurgir das cinzas e acabou, né? Num perde-ganha aí, fazendo o primeiro gol. Mas o Memphis deu já uma direção ao novo treinador, porque o Memphis escalou o time e falou assim, olha, eu vou jogar aqui e vou decidir a partida. O Sport é um time limitado, o treinador vai enfrentar muita dificuldade, mas assim, foi parecido com um treinamento. O Corinthians atacando de qualquer jeito depois do Sport e com o apoio da torcida o Corinthians conseguiu a vitória. Não precisava ter sofrido tanto, mas os 3 pontos é o que manda, né? Na sequência, o restante da rodada da série. É isso aí, galera. Foi um jogo bem difícil, né? Nós vimos aí que o Corinthians ele teve sim muita dificuldade para ganhar dentro de casa de um time que é o lanterna sim da competição, e nós podemos acrescentar tudo isso, né? Talvez a falta de técnico, porém o Corinthians, um time tão forte, um elenco assim extraordinário, poderia estar conquistando todos os títulos, né? Brasileirão, a pré-Libertadores poderia ter passado aí para uma Libertadores, né? O Corinthians poderia estar lutando muito alto nesses campeonatos, poderia estar sendo aí sim um dos favoritos do Brasil, né? Porque tem um elenco muito forte, esse elenco do Corinthians, mas nós vemos o Corinthians ainda tomando pressão de times como o Sport. É dia de comemorar sim, mas é dia também de repensar a situação, né? Nós vemos aí o Cicinho, né, o Edu Dracena tecendo seus comentários, e nós vemos que, mesmo que eles não sejam torcedores, o Corinthians ainda assim estão muito certos. O Corinthians não era para ter tanta dificuldade de bater um time como o Sport. Claro, não estou desmerecendo aqui o time do Sport. Porém, é um time que está na lanterna e que nós vimos dentro de campo quantas chances o Corinthians teve. Se o Corinthians tivesse trabalhado um pouco melhor as finalizações, era para ter saído desse jogo com 6-0 garantido, né? Não era para tomar susto e não era para ter perdido tantos gols. Um jogador como o Memphis Depay, né, com tanta qualidade, e nós não vimos isso, né? Apesar de ter feito 2 gols, era para sim estar comemorando 2 golaços que ele fez, isso tudo, porém, o que nós vimos dentro de campo não é o que o torcedor aguarda. Foi sim muito bom o Corinthians ter ganhado, seria vergonhoso o Corinthians ter perdido dentro de casa contra o Sport,
mais uma vez não desmerecendo, mas o Corinthians está jogando dentro de casa, com um elenco fortíssimo. Era para o Corinthians ter saído daí com muito mais. Claro, essa é a minha opinião, é a opinião dos comentaristas aí do Jogo Aberto, e eu gostaria que você deixasse a sua. Se você discorda, ok, deixe nos comentários a sua opinião, vai ser muito respeitado aqui e muito bem-vindo a sua opinião aqui no canal. Meu muito obrigado a você que chegou até aqui, que se inscreveu no canal através dessas notícias, porque aqui tem sim um torcedor do Timão, mas... aqui tem sim um torcedor do Timão, mas também notícias verdadeiras e, é claro, opinião de cada um é muito importante aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, fui!